Salve, rapaziada, vamos embora aqui trazer o react da coletiva de Mariano Souza, falando um pouquinho ali sobre a vitória do Sport contra o 13 da Paraíba na Copa do Nordeste. O Sport é vice-líder momentaneamente do Grupo A da Copa do Nordeste, mas além disso, a gente vai trazer aqui a repercussão do que o jornalista Fred Figueroa trouxe ali no Twitter, o que aconteceu na Arena Pernambuco, o comportamento da torcida com Pablo Diego, tá? Vamos lá, daqui a pouco a gente chega em Pablo Diego, primeiro vamos para a coletiva do nosso queridíssimo Mariano Souza. 1.25x está de bom tamanho, né? Vamos embora. O jogo, e queria tirar uma dúvida em relação a uma modificação que foi feita hoje, que foi relacionada ao Fábio, que ficou no banco. Foi alguma questão física que ele teve que ficar no banco? E tua avaliação sobre o Felipe também. Se pudesse responder essas três em uma, agradeço. Boa noite. Eu acho que o jogo de hoje, principalmente, mostrou domínio, controle sobre o adversário. E ubica a equipe em uma instância de consolidação em quanto a princípios de jogo, em quanto a mudança. Você falou de Fábio não iniciando, mas iniciou Luca André, produção de Felipe, e você nombrou a... Eu perguntei se foi uma questão física, a questão de Fábio, para ele ter iniciado no banco. E Felipe, o que é que você achou? Eu entendo. Eu acho que, como treinador, tenho que... a alinhação sempre vai estar relacionada, vinculada com o rendimento que eu posso olhar em cada treino, em cada sessão de treinamento, mas a demanda ou a exigência de cada jogo e a característica é o perfil de adversário. Mas eu divido com vocês que mudanças ou jogadores que iniciaram hoje, mas jogo anterior não iniciaram, principalmente o que se pode olhar, está claro, se pode olhar que a força de este proyecto deportivo se encuentra en el colectivo, radica en el colectivo y en el modelo de juego, independientemente de quien ejecute esse modelo. Gente, parênteses aqui rapidamente para falar sobre isso, tá? Ele falou que vai de acordo com o tipo de time que vai enfrentar. Se for o 13 vai ser tal jogador, sei lá, se for o Bahia vai ser outro jogador, dependendo do jogo, né? O jogo é que vai também ditar um pouquinho a escalação. Foi o que ele estava dizendo. E óbvio, além disso, a sessão de treinamento. Quem está performando mais nos treinamentos, ele também vai colocar na titularidade. E também o jogo fala, o campo grita, né? No jogo você tem uma noção melhor de que, pô, esse cara aqui rendeu nos treinamentos, mas no campo não tá jogando bem. Dito isso, até compreendo de certo modo o Felipe de primeiro volante ontem contra o 13. Acho um erro, sim, mas dá para compreender como o 13 não ia ameaçar muito e ameaçou muito pouco de fato. Chegou em pouquíssimas vezes no campo de ataque. Felipe, para ser esse primeiro volante, para sair ter uma saída de jogo com mais qualidade no passe, achar uma bola em profundidade, um passe mais vertical, já que o 13 não vai agredir muito, ok, mas Felipe já vem jogando de primeiro volante e desde o início da temporada jogou contra o Bahia também de primeiro volante, e todos os jogos de primeiro volante, então pra mim isso é um absurdo, tá? Felipe de primeiro volante não tem condição, gente, não tem pegada na marcação, infelizmente, óbvio. Em um outro jogo ali ele vai conseguir ter alguns desarmes, ontem até teve alguns desarmes na partida, mas pegando o pacote geral, não é um bom primeiro volante. E nem tem característica para ser o primeiro volante. Eu até brinco com vocês, cara, eu não sei se nos treinamentos Felipe sempre fala, professor, eu gosto de jogar de primeiro volante, tipo Ronaldo Kroos. Pô, Ronaldo não tem característica para ser primeiro volante. Tem característica para jogar um pouquinho mais avançado como um segundo volante, que não tem tanta responsabilidade assim, entre aspas, na marcação, como um primeiro volante tem. O primeiro volante é quase um zagueiro, pô. O cara tem que ser bom na pegada na marcação, tem que... Madeira quando eu falo não é só pra fazer falta não, é pra ter bom número de desarmes por jogo. Mas enfim, vamos aqui continuar no que disse Mariano Souza, tá? Souza, boa noite. Para mim, pelo menos, está muito claro na fase ofensiva do time as dinâmicas, as interações. Lado direito, Pedro Lima, Domingues, a chegada, a aproximação do Pedro Vilhena, do lado esquerdo, Felipinho, Romarinho, esse outro meio-campista, no caso hoje foi o Lucas André, depois a entrada do Ruiz. Defensivamente, principalmente na transição defensiva, me parece que ainda é necessário um melhor encaixe. Se ofensivamente o time demonstra, né, essa evolução e essas boas dinâmicas e interações, defensivamente o Sport parece ainda que oferece muito espaço no momento de correr para trás, de defender a própria baliza. Eu queria que você pudesse falar disso. O que é que já está te agradando muito
E sobre esse ponto da transição defensiva, você percebe esses espaços, essa necessidade desse melhor encaixe defensivo da equipe? Obrigado. Antes de Mariano Souza responder, tá? Eu não sei qual é a resposta dele, mas eu percebo que o time ele consegue, de certo modo, recompor. Ele tenta, pelo menos, recompor. O Pedro Vilhena, quando tá em campo, volta correndo para recompor. Gustavo Coutinho sai do setor de centroavante e volta até para atuar como um segundo volante, um lateral, assim, voltando para tentar desarmar, para tentar uma interceptação, para tentar preencher espaço. Eu vejo um esporte bem voluntarioso, voltando para recompor mesmo. Porém, tem um tal do limite na questão da marcação. Filipinho não é um bom lateral marcador. Pedro Lima não é um bom lateral marcador. É um lateral ofensivo. Filipinho também. Ontem contribuiu com pré-assistência. Filipinho no segundo tempo foi até interessante. Primeiro tempo foi abaixo. O Felipe tem um passe interessante, mas não é um bom marcador. Então você tem vários jogadores do meio para trás que não são bons marcadores. Então eu não vejo nem que a questão da recomposição em si defensiva o grande ponto. Acho que é a qualidade na marcação individual de cada jogador, tá? Mas enfim, vamos escutar aqui o que o Mariano Souza vai falar. Ele sabe muito mais de bola do que eu, óbvio, né? Eu divido com você que há relações dentro do campo que se consolidam com o tempo de interação e de convivência. Hoje foi o segundo jogo de Pedro Lima, Pedro Vilhena, mais Fabrício Domingues. Agora, o ataque de nosso equipe sempre está condicionado a princípios que compõem a defesa de adversário. Eu acho e divido com vocês que defensivamente a transição, que é um momento de jogo, merece uma melhora significativa. Agora, hoje a equipe não mostrou maior consistência defensivamente. O adversário não teve situações de gol tão claras como outros jogos. Mas o que você fala, principalmente de transição, al jogar con dos internos tan altos, mas laterales que simultáneamente también toman otra altura, mais equipe e maior profundidade, mais fecha extremo, mais muitos jogadores passado de trás de linha, fundindo o adversário, mas a equipe tem que estar mais perto para desativar qualquer tipo de transição. Souza. Bom, eu concordo com o Mariano Souza, tá aí parênteses. Fabrício Domingues jogou muita bola mesmo ontem. Eu não dei destaque pra ele muito no vídeo pós-jogo, né? Mas sim, ele foi um dos melhores em campo, tá no top 3 ali sem dúvida nenhuma. Ele, pra mim, Gustavo Coutinho também tem que estar, não tem como não estar. Vamos embora. Parabéns pela vitória. A minha pergunta vai no sentido do setor ofensivo também. A gente viu que o Sport ele criou muitas chances de gol no primeiro tempo e não conseguiu convertê-las em uma vantagem. Eu queria que tu falasse um pouco como tem sido esse trabalho de finalização da equipe, já que essa característica do time vir criando vem acontecendo em alguns jogos, só que hoje pecou na finalização. Eu acho que é muito importante a construção, a progressão e a finalização, não? De essa jogada que é uma equipe com uma ideia combinativa. Hoje a equipe não jogou em forma direita, mas nos representa um jogo mais associado. Agora, eu sou responsável de desenhar melhor as tarefas diárias para que jogadores que tenham essa responsabilidade de finalizar seja mais eficaz. Souza, boa noite. Eu queria que você falasse. Bota um treino intensivão aí, Mariano Souza, pra Romarinho, porque ele é um jogador interessante. Só falta caprichar mais na finalização, que tem que ser a grande característica de um ponta barra atacante, né? De lado de campo mesmo. Tem que finalizar bem, né? Coisa que o Romarinho não tá, não. Nem um pouco, inclusive. Tá na hora do homem fazer um golzinho, pelo menos, viu? Quando é que ele vai fazer esse gol, Heitor? Sei lá. Vamos embora. Falasse sobre a questão do Pedro Lima, que vem chamando a atenção de forma muito positiva nesse início de temporada. Um jogador muito novo, apenas 17 anos, vem agradando bastante, especialmente a torcida do Sport. E para muita gente até uma surpresa, ele está indo tão bem, assim, demonstra muita personalidade, ataca bem, defende bem. Queria que tu fizesse uma avaliação desse início de temporada do Pedro Lima. Pedro é um jogador como consequência de um programa formativo que emerge do futebol base. Mas Pedro, ninguém jogador pode desenvolver uma muito boa tarefa sem um contexto que seja favorável. Eu
acho que dividi com vocês em coletivas anteriores. Mas Pedro hoje tem componentes que permitem, que facilitam a produção que Pedro está tendo. Bom, gente, para finalizar aqui o vídeo agora, já passei toda a coletiva de Mariano Souza, vamos agora deixar um destaque para o que Fred Figueroa falou. Ele foi na partida, então ele tem uma propriedade maior para falar sobre a situação. Um aspecto que não pode passar despercebido no jogo de hoje. Que comportamento é este de parte da torcida, o leste inferior em peso, com Pablo Diego? Qual é a lógica de ficar zombando o jogador? Ele mal jogou no clube, verdade, são 4 ou 5 jogos por volta disso. E mesmo sendo fraco, não vejo razão para virar piada, chacota, concordo com ele. Sinceramente, acho até mais honesto e menos danoso ao time vaiá-lo. Se acham o cara horroroso e incapaz de ajudar o esporte, vai e reclama do treinador que escala. Mais uma vez, estando em campo, ficar constrangendo o próprio atleta, que não faz por merecer, é uma atitude ridícula. Complementando, não acho que Pablo Diego seja um grande jogador, mas ele sequer teve tantos jogos para merecer toda essa perseguição constrangedora. Virar piada, isso só prejudica o jogador e diminui a chance dele de ser útil. E o contrato é até o final do ano. Achei um comportamento babaca da torcida. Só para deixar um contexto aqui, né? Porque vai ter gente falando agora, pô, mas tem que chamar ele de Bagre Diego porque ele é fraco e tal. Eu falo isso com todos os jogadores que eu acho bem ruins tecnicamente, que é o caso de Pablo Diego. Mas eu já falei pra vocês, na Arena Pernambuco, eu não sou um crítico, eu não sou um cara pra vaiar, eu não sou um cara pra ficar fazendo chacota com algum jogador. Não, velho, não faço isso. A Arena Pernambuco, Ilha do Retiro, qualquer estádio, quando eu vou pra ver jogo do esporte, eu não vaio a equipe, eu só faço apoiar. Então, eu vejo que aqui a gente tem um papel de fato pra criticar, né? Criticar pontualmente, elogiar o que tem que ser elogiado, criticar o que tem que ser criticado, quem tá mal. Mas eu até entendo que eu tenho uma certa responsabilidade, entre aspas, de às vezes minhas críticas muito mais pesadas, às vezes até interferem um pouquinho em comportamento de alguns torcedores na arena, mas não é todo mundo, nem todo mundo me conhece, óbvio, né? Quem sou eu pra achar que eu influencio a torcida toda do esporte? Óbvio que não, pô, não sou um cara louco pra achar isso não. Mas enfim, o comportamento de fato ele é prejudicial para o próprio jogador e naturalmente da própria equipe em campo, porque você não vai estar ajudando em nada você fazendo zombaria, chacota com o jogador, simples, ponto. Dito isso, é fraco mesmo, não tem muito pra onde correr. Mais uma vez, a arena, a ilha é lugar pra apoiar e óbvio, vaiar quando tiver que ser vaiado, né? Mas enquanto, tipo, por exemplo, o comportamento da torcida do esporte sendo até agora, pra mim ela tá sendo mais, vamos dizer assim, radical em relação a críticas em vaias na arena do que eu esperava. Por exemplo, terminou o primeiro tempo contra o Petrolina, a torcida tava vaiando, pô. Primeiro tempo contra o Petrolina, isso me espantou. Mas enfim, dá um bom tema aqui pra gente se alongar sobre isso depois. Tamo junto, abraço aí pra todo mundo, a gente tá de volta aí mais tarde. Valeu, gente.